Eu quero compartilhar de uma forma bem prática, dinâmica e também quero... Deixa eu ver se está prestando. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o tema, né? De uma forma bem prática, para que você possa entender e no final para contar um testemunho, certo? Bem rápido e prático, para que todos possam ter esperança nesse momento tão difícil que a vida nos transmite, quando perdemos uma pessoa ou quando estamos próximos de encarar a morte. Veja só, existem muitas coisas que causam curiosidade, não é verdade? Curiosidade, obrigado. Curiosidade a cada um de nós. Entre essas, o mistério sobre a morte. Aí, se eu fizer uma pergunta retórica para vocês, é bem interessante. Você alguma vez já morreu para saber como é que é o outro lado? Você dizer, não, pastor, claro que não, porque se eu tivesse morrido, não estaria aqui. Mas se eu disser para você que eu conheço pessoas que morreram e hoje estão aqui, a gente posso perguntar para ela, né? E dizer como é que foi do outro lado. E eu já perguntei isso. Lá no finalzinho eu vou dizer quem é a pessoa e como é que foi a resposta, tá bom? Então veja, ninguém consegue aceitar a morte porque nós não somos criados para morrer. Lógico, Deus quando nos formou, quando nos criou, Ele nos criou para ter uma vida eterna ao lado dele. A morte então ela entrou como uma intrusa e atrapalhou todo o projeto ali naquele momento, né? Então veja só, para saber sobre a morte precisamos entender a origem da vida. Muitos creem que a vida surgiu como resultado de um processo evolutivo que durou bilhões de anos até surgir o ser humano. Alguns dizem que viemos de uma ameba que evoluiu para um réptil, depois esse réptil se tornou um macaco, um símio na verdade, não um macaco, um símio. E esse símio se tornou o nosso ancestral, e aí nós nos tornamos um símio mais, né, bem trabalhado. É interessante isso, né? Mas não é assim que a Bíblia ensina. Até porque o idealizador dessa teoria da evolução, que foi Darwin, ele era um cristão, filho, né, de cristãos. Só que os pais de Darwin colocaram ele justamente no mosteiro para que ele se tornasse padre, e ele se revoltou com isso. E aí, lá dentro, ele criou a teoria da evolução. Então, isso faz com que ele se torne, então, pai da evolução. Ele fez aquilo só para atacar o próprio pai dele, porque não aceitava ser padre. Interessante como essas coisas, né? E aí ele criou essa fábula, e até hoje existe agora a questão da evolução. Mas vamos lá. Mas Deus criou o homem e todas as coisas que existem. No estudo de hoje veremos como Deus criou o homem e o que mais? A qual a esperança para aqueles que morrem em Cristo. Então vamos partir do princípio, veja só. Do que o homem foi criado? Do que o homem foi criado? Porque para podermos entender a morte, nós temos que entender o quê? A vida. Para poder morrer tem que nascer. Então não tem como morrer se não nascer. Então vamos entender qual é o princípio ativo da palavra de Deus, tudo bem? Pegue sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, se você não tiver, nós temos aqui, ó, já está pronto, ó. Veja só, o que diz? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem o quê? Foi o quê? Alma vivente. Então vamos partir daqui, veja só. Quem formou o homem foi o Senhor Deus, certo? Da composição do pó da terra e o sopro da vida. A palavra sopro ou fôlego é uma tradução chamada ruach. Ruach é fôlego, sopro. Então Deus soprou ruach, certo? No hebraico, ruach, e o homem então passou a ser o quê? A alma vivente. Aqui diz que é alma penada? Não, é alma vivente. Então entende isso? Então quando se fala alma, não é um ser espiritual. A alma é um ser humano, que é chamado de alma vivente. Tudo bem até aqui? Então o homem foi formado de duas situações, de duas composições: pó e mais fôlego que Deus concedeu.
e passou a ser alma vivente. Eu quero que você mentalize isso, tá bom? Vamos para aqui então para a segunda pergunta. Para onde vai a pessoa quando morre? Para onde? Vai para o céu, né? Morreu, vai direto para o céu. Porque alguns dizem que vão para o seio de Abraão, né? Quando morre, vão direto para o céu. Fez as coisas boas, vai para o céu. Fez as coisas ruins, vai para o inferno. Será que é assim? O que diz Eclesiastes? Vamos ver? Diz assim: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Então, quando a pessoa morre, ela volta ao estado que foi criado. Pó e o haste, que é o fôlego de vida, que é isso, volta para onde? Para Deus. Tudo bem até aqui? Então veja só. Partindo disso aqui, certo? Uma pergunta para as senhoras que são mamães. Quando você está na barriga da mamãe, você já nasceu ou você está sendo gerado? Certo. Quando é que você nasce? Quando sai da barriga. O ser humano ele é composto de quantos por cento de água? 70. E por que vira pó? Quando morre? Não deveria virar uma gelatina? Não deveria virar uma poça d'água pela lógica? Mas não. Nós viramos pó. Isso é para comprovar que o que está escrito aqui é verdadeiro. Aí você diz, mas pastor, como é que ocorre? Eu não sei. Porque isso aí é uma coisa que Deus determinou que fosse assim. Mas se você pegar um cubo de gelo e botar em cima de uma mesa e deixar um ventilador batendo nele, o que vai acontecer com ele? E vai virar o quê? Água. Interessante, né? Vamos para a próxima pergunta. Diz assim: o que acontece com a alma? Peraí. Com a alma. Estou falando de espírito ou estou falando de alma? E que alma eu estou me referindo? Alma vivente. Então, alma vivente é uma pessoa. Beleza. Olha o que diz Ezequiel. Eis que todas as almas são minhas. Ou seja, todas as vidas são minhas. Como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então vamos entender o seguinte. Quando Deus formou o ser humano, não havia pecado. E o homem foi criado para ter uma vida eterna ao lado de Deus. Tudo bem. Mas aí o que acontece é que entrou uma palavra agora, chamada o quê? Pecado. Quando o pecado ele entra, então a morte passa a fazer parte da vida do ser humano. Certo? Por isso que ele diz que toda alma que pecar, essa morrerá. Então veja só. Isso quer dizer que o culpado da morte existir não é Deus. Se a pessoa morre, não é por causa que Deus determinou que ela morresse, mas é consequência do pecado. Entende? Que o pecado gera a morte. Mas quem gera o pecado? A desobediência. Adão e Eva desobedeceram a Deus, logo no jardim. Porque do fruto que não era para comer, eles comeram. Então, com isso, eles não obedeceram. E a desobediência gerou o pecado. E o pecado gerou a morte. E a morte passou a todos os seres humanos. E não somente seres humanos, mas tudo que tem e que respira, que vive, morre. Peixes, aves, entende? Inseto, tudo que tem vida, morre por consequência do pecado do homem. Interessante, né? Ou seja, o que tem um cachorrinho? Por que o cachorro morre? Ele pecou? Ele comeu o fruto? Não. Mas a consequência, todo o planeta sofre. Olha só essa pergunta. O que os mortos sabem? Mas por que não sabe nada? Será? Olha aqui. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Tudo bem. Você está vivo, sabe que a qualquer momento, né, em algum momento da vida, terá que encarar a morte e irá morrer. Agora o que diz isso aqui? Mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento.
Aí que eu vou entrar numa situação, lá na frente. 2012, uma jovem, ela entra no Hospital Adventista de Manaus com um quadro de fibrilação arterial. De repente, lá na UTI, descobrem que ela está com dengue hemorrágica. Na época da dengue hemorrágica, que está no auge, né? E ela começou a vomitar sangue. Foi internada às pressas. O quadro de 24 horas complicou. E ela pegou embolia pulmonar. Depois da embolia, ela pegou pulmão de Sara. Depois ela pegou pneumonia hospitalar. Depois pegou infecção generalizada. Sério. Aí, quando eu fui lá para visitá-la pela última vez, eu cheguei com o médico e ele estava batendo, escrevendo no computador dele o atestado de óbito dela. Eu cheguei e disse assim: doutor, eu vi o Gila. Ele olhou para mim e disse: tudo bem, pode entrar. Quando você entra naquele centro ali que é mais restrito, você tem que entrar com touca, com máscara, com avental, às vezes com luva, tem que se lavar antes e depois, e não pode ficar perambulando lá dentro, tem que ficar naquela sala onde está aquela pessoa que você foi visitar. Eu cheguei, peguei o bálsamo e ungi essa pessoa. Eu estou pulando algumas etapas e não estou falando tudo detalhado, tá? Só para você ter uma ideia do que aconteceu. Quando eu terminei de ungir essa pessoa, virei para o médico, tinha um médico olhando para mim assim, tinha acabado de trocar de plantão, ele entrou, eu disse: eu vim ungí-la. Aí ele disse: tudo bem. Ele disse: mas eu vim ungí-la para a vida, não para a morte. E ele disse: tudo bem. Ele apontou assim para o lado, eu estava acima, e ele apontou para o lado de cá, onde eu estava, tinha um respirator, né, que ela estava entubada, e ali aquela máquina estava com 70% a 80%. E disse: eu tenho que ajustar aquilo ali, tem que chegar a 100%, senão de manhã ela está em óbito. Tá bom. O outro lado tinha 6 máquinas, 6 registros assim, que eram os antibióticos, as drogas e tudo mais, que era aplicada direto, 100%. Tá bom. Eu disse: então, o que tem que acontecer, doutor? Tem que regular o ventilador para 100%. Eu disse: eu vou orar por isso. Saí e orei. De manhã voltei para visitá-la. Aí já estava 100% estabilizado. Aí eu, tá bom. Aí eu peguei e disse assim: o que falta acontecer? Nós temos de diminuir a quantidade de drogas no corpo dela. Tá bom, eu vou orar por isso também. Aí quando eu cheguei no meio-dia, que eu fui lá visitá-la de novo, já tinha diminuído. Eu disse: o que falta agora, doutor? Ele disse: olha, nós temos que orar para desmamá-la. Entende? Porque ela tem que ser desmamada, porque senão vai pegar infecção de novo e ela não sobrevive. Eu vou orar por isso. Aí quando eu cheguei de manhã, tinha desmamado ela. Aí depois disso eu disse: escuta, o que está faltando agora? Ele disse: é simples. Nós precisamos tirar ela do coma. Passou 45 dias em coma. Tem que tirar ela do coma. E depois disso, ela tem que sair daqui para o apartamento. Porque se ficar, ela pega outra infecção. O que eu falei para ele? Eu vou orar por isso. Quando eu cheguei, certo, mais ou menos umas 5 horas da tarde, eu fui lá visitá-la de novo. Todo dia visitava, 3 vezes por dia. E ali eu vi a enfermeira, a chefe lá de enfermagem chegar e bater assim no seio dela. Acorda, acorda, vambora, acorda. Eu não vou dizer o nome agora da pessoa, tá? Aí ela chamava pelo nome e empurrava no peito. Eu achei isso estranho, sabe? Aí depois veio uma amiga minha que disse: não, pastor, é assim mesmo, tem que tirar do coma, mas tem que bater assim, serve desse jeito, senão não sai do coma não.
Aí ela vinha, chamava pelo nome, empurrava assim, sabe? Eu digo, nossa, que coisa. Eu não sou enfermeiro, eu não sou da área de saúde, então eu acho estranho isso. Aí ela saiu. Aí eu olhei para ela, a enfermeira que estava dentro da sala, e disse, tem que ser desse jeito? Ela disse, tem, pastor. E ela tem acordado. Mas ela não acorda desse jeito, eu falei para ela. Ela disse, não acorda desse jeito. Não entendi, pastor. Como assim? Você quer que ela acorde? Quer. Então eu vou fazer como é que ela acorda. Cheguei perto do ouvido dela e disse assim, meu amor, está na hora de acordar. Abre os olhos para mim, vamos acordar, vamos? Aí eu virei para ela, para a enfermeira, e disse, é assim que ela é acordada todos os dias. De quem eu estou falando? Da minha esposa. Aí foi quando eu vi uma cena que eu nunca mais quero ver na minha vida. Ela estava deitada, e de repente, quando eu falei com a enfermeira e voltei a olhar para ela, ela fez assim, tuf! Ela ficou que nem um arco, as pontas dos pés na cabeceira e a cabeça na outra cima. E depois, puf! Aí eu comecei a gritar lá dentro. Aí disseram, não, pastor. Ela estava lendo a revista assim, nem ligou. Eu disse, não, pastor, não se preocupa não. Ela saiu do coma. E disse, quase que entra, sou eu agora. Eu nunca vi aquilo. Era estranho demais. Ela acordou, olhou para mim. Cheguei perto dela, todo capuzado e tal. E disse, não, ela fez assim, deu me beijar. Eu disse, não posso. Só daqui a pouco mais a gente conversa. Depois que ela saiu, né, passou 5 dias ainda lá, porque ninguém acreditou naquilo. Depois que ela saiu, eu perguntei dela, escuta, o médico tinha batido pelo atestado de óbito. Como é que é o outro lado de lá? Tu sentia alguma coisa? Tu via alguma coisa? Ela dizia, nada. Eu não sentia nada. Só paz. Uma paz, uma tranquilidade. Eu tinha várias imagens assim que eu via, mas assim, eu não conseguia, sabe, nada com conexão. Mas eu sabia que eu estava indo embora. Eu digo, por que você sabia? Porque as imagens que eram nítidas, eu via você, eu via o Lucas, assim, em meus, tipo um sonho, mas eu via que ia apagando, ia ficando transparente, ia ficando tipo uma névoa assim. E eu sentia que a minha consciência estava indo embora. E eu sabia que eu estava morrendo. Entende? Então, só quem passa pela morte consegue entender isso. Só que, veja só, diz que a sua memória fica entregue ao esquecimento. Ela disse que não lembrava de nada. Ela não sabia que eu orava por ela. Não sabia que a igreja orava por ela. Ela não sabia quem entrava, quem saía. Ela não via nada. Só que ela estava o quê? Perdendo a memória, indo para o quê? O esquecimento. Interessante isso, né? Agora vamos avançar um pouquinho mais. Olha só. Que 2 ressurreições ocorrerão no fim. Irão ocorrer 2 ressurreições, certo? Nós sabemos disso, porque sempre vai existir 2 lados, entende? 2 senhores, e o povo de Deus tem que saber fazer as escolhas, né? Veja o que diz, não vos maravilheis disso, porque vem a hora que todos os que estão, aonde? Na sepultura, no sepulcro, ouvirão a sua voz. Mas espera aí, eu não falei para vocês que ela ficou, não lembrava, não ouvia, estava caindo no esquecimento, mas como é que então vão ouvir a voz de Deus? Como é que pode? Se jaz no esquecimento, sua memória, seus sentimentos, tudo que tinham caiu no esquecimento. Como eu falei para ela, você ouvia eu falar? Ela dizia, não te ouvia. Você ouvia alguém? Não ouvia ninguém. Só a minha consciência que foi apagando, fui esquecendo tudo e acabou-se. Então, como é que ocorre isso? É o mesmo fator que como é que você pó, e na hora que é para virar água, na hora que morre vira pó, né? Tem lógica, né? Mas tem sim. Eis, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. O que quer dizer isso? Que a morte tem solução.
a morte tem uma esperança. Só que tem detalhe, para uns, certo, eles irão para o céu, para outros só vão ter a sensação ou a oportunidade de acordar, ouvir a sentença, entendeu? Da desobediência a qual tiveram para com o Senhor e morrer eternamente. Aí não tem mais lembrança, não tem mais nada, porque isso vai se acabar tudo. E o que sucederá com os mortos justos? Ali, né? Veja só, Tessalonicenses diz o quê? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Haverá duas ressurreições. Entende? E aí que está o detalhe. Para participar da primeira ressurreição, que é essa aqui, ó, certo? Você tem que estar em conformidade com a palavra de Deus. Tem que estar em obediência à palavra de Deus. Tem que estar em fidelidade para com Deus. Senão não tem acordo. Entende? Olha só o que diz aqui na 7ª pergunta. E última. Qual é a certeza daquele que crê em Cristo? Sabe, esse tema, eu até falei com o Davi, disse, olha, esse tema aí, a esperança para a morte, a volta não sei o que dá para a morte. Você coloca a palavra morte e as pessoas não veem. Já observaram isso? Por quê? Porque ninguém quer morrer. Só que você tem que conhecer essa questão da morte para poder saber lidar com a morte e tomar a decisão certa em vida. Porque depois que você morre, não tem mais jeito. Entendeu? Porque quando você morre, tudo que o teu galardão te acompanha para a sepultura. Então, a decisão de você fazer parte da vida eterna e participar da primeira ressurreição é em vida. Ou seja, a decisão que você toma hoje, ela vai ecoar aonde? Na eternidade. Então, veja só o que diz aqui, ó. Disse Jesus, eu sou o quê? Leia para mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, Ainda que todo morrerá. Então a esperança que temos é de vivermos ou ressuscitarmos está baseada onde? Em Jesus, porque ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém. Ou seja, sabe qual é a garantia, a certeza que você terá condições de estar em pé na primeira ressurreição e ter a vida eterna? Sabe qual é? É aceitar Jesus em vida. É dizer para ele que ele é o Senhor e o Salvador da tua vida. Entende? Então a base da salvação é essa, é Cristo. É Cristo. Aí se você não aceita, então você já está condenado, né? É que nem Marcos 16,16. Entende? Quem crê e for batizado, e quem não crê, será condenado. Entende? A base sempre vai ser Jesus. É Ele que vai dar a salvação à vida eterna. Agora veja só, existem essas duas passagens aqui, ó. A maior promessa da Bíblia sobre a morte está baseada onde? Em Apocalipse, a primeira aqui, ó, capítulo 21, diz assim: vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Agora que venha, sabe, a chave ali mais linda que existe aqui. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ou seja, essa aqui é a promessa que a morte será finalizada. Por quê? Porque na eternidade não haverá morte. No céu não tem morte. A morte está condicionada, aprisionada na terra. A partir do momento que Cristo vem e faz tudo novo, a morte também não existirá mais. Então veja que promessa maravilhosa. Entende? Nós já perdemos muitos queridos e amados.
Já perdemos parentes, já perdemos amigos, já perdemos irmãos para a morte. Mas a segurança, a certeza e a esperança que temos é que a promessa de Apocalipse, ela é verdadeira, ela é justa, e ela é correta, e ela vai ocorrer na vida dos seres humanos. Daqueles, lógico, né, que aceitaram Jesus. Mas o que diz 1 Coríntios capítulo 15, verso 55? Alguém pode ler para nós? Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 15, verso 55. O que diz? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Certo? 15, 55. Aí aqui diz assim, deixa eu ver aqui. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? As algemas. Não existe mais. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, ele venceu a morte, e ele passa então essa vitória aos seus irmãos, aos seus filhos. A certeza é essa: a morte um dia não existirá mais. Entende? A morte não irá mais nos aprisionar. A separação não vai existir mais entre nós. Mas existe uma decisão, sabia? A sua decisão qual é? Aceitar Jesus. Essa é a sua decisão. A certeza e a garantia da tua vida eterna. Mesmo que tu morra agora, tu irá viver lá na frente. E a certeza, sabe qual é? A aceitação de Jesus. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Quantos nessa noite querem aceitar Jesus? E dizer: Senhor, eu quero te aceitar como Senhor e Salvador da minha vida, Jesus. Quantos querem fazer isso essa noite? Levante sua mão, aqueles que querem. Que a tua decisão seja selada e que a tua vitória seja garantida através de Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos colocar em pé nesse momento. Querido Deus, nós sabemos que esse assunto sobre a morte não é um assunto muito agradável que os teus filhos gostam, mas sabemos que há uma necessidade de compreender, porque nós não aceitamos ela. Ela entrou como uma intrusa na vida do ser humano. Mas queremos, ó Deus, ter a convicção que um dia tudo isso irá passar. Amém. Temos a certeza que o Senhor irá acabar com ela. E ela não terá mais poder sobre a vida dos teus amados. Queremos, ó Deus, entregar nossas vidas a Ti, Senhor. Te suplicar sabedoria e força para cada dia mais, Senhor, estarmos ao Teu lado, nos entregando e nos fortalecendo, Te conhecendo e nos preparando para morarmos eternamente contigo. E se um dia nós tivermos de passar pela morte antes da Tua vinda, que possamos ter a convicção, a esperança e a certeza que no dia da volta de Jesus, todos seremos ressuscitados e iremos morar eternamente contigo. Nos concede essa graça. E para aqueles que perderam os entes queridos, nos conforta, Senhor. Por amor de Jesus que pedimos os favores. Amém. Amém. Poder sentar, tem um louvor agora, né?